Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Ao longo da história da humanidade, sempre existiram pessoas à frente do seu tempo. Embora fossem homens do seu próprio tempo, a forma como encaravam as sociedades, a forma como encaravam o pensamento, a forma como encaravam o futuro de todos nós, faziam com que estas pessoas conseguissem, de alguma forma, prever, antever e pensar no mundo e nas suas sociedades de uma forma absolutamente avançada. A verdade é que existem também pessoas às quais o tempo não as deixa continuar entre nós. E é o caso da pessoa que vamos abordar hoje. É o caso do homem, do pai, do filho, do político que necessitou, de alguma forma, de tentar expressar através das suas ideias a maneira como ele via a sociedade de todos nós. Estou a falar de Francisco Lucas Pires, do qual uma biografia recentemente lançada por Nuno Gonçalo Poças vai tomar a dianteira deste nosso programa. E o convidado, como é óbvio, é precisamente o autor deste livro. Nuno Gonçalo, estás bom? Muito boa noite, obrigado por estares aqui connosco. Obrigado. Eu tentei fazer aqui quase um poema, não é, à volta da vida de Francisco Lucas Pires. Não errei muito, até porque uma das componentes, ainda antes de irmos analisar o porquê do nascimento deste livro, uma das componentes da vida de Francisco Lucas Pires é ele estar à frente do seu próprio tempo. Sim, ou então era o tempo que estava um bocadinho atrás daquilo que ele já via, não é? Mas, sim, mas é um bocadinho isso. Ou seja, eu acho que o Francisco Lucas Pires é, talvez, eu vou arriscar dizer isto, embora, enfim, eu tive muito tempo, foram mais de 2 anos e meio, a trabalhar sobre esse livro e dedicado a tudo aquilo que ele pensou, escreveu, disse. E, portanto, corro o risco de ser interpretado aqui com algum viés, mas eu não tenho muitas dúvidas sobre isto. Eu acho que o Francisco Lucas Pires foi a personagem mais fascinante do universo. Da política portuguesa em geral e da direita portuguesa em particular, e até do pensamento europeu dos últimos 50 anos, e eu acho que enfim, quem passar os olhos pelo livro e ler isso com alguma atenção consegue perceber isso muito bem. Eu acho que há um pormenor, ainda há pouco tempo comentava isso com uma pessoa amiga. Eu acho que nós podemos chegar ao final desse livro e tirar duas conclusões. Enfim, pode haver alguém que se identifica muito com aquilo e que, no fundo, até sente que ele materializou algumas das suas próprias ideias, ou então alguém que bebeu das suas ideias mesmo sem saber. Mas até se pode chegar a um limite de dizer, pô, eu não concordo quando ele defendia A ou B em concreto, mas quer dizer, mas é inegável que há um pensamento estruturado, há uma visão, há uma filosofia, ou seja, o que num ator político, é uma coisa muito, muito rara. Alguém consegue ser um político e um intelectual ao mesmo tempo, e, portanto, quase um ator, um intérprete e um realizador ao mesmo tempo. É muito raro e é muito fascinante. Se era raro na época, se calhar mais raro é agora. Mas isso vamos falar um bocadinho mais à frente. E quero só recordar, porque eu soube através do teu livro, quando falamos no reconhecimento europeu, é que existe uma biblioteca à qual foi dado o nome de Francisco Lucas Pires, creio que no Parlamento. Sim, existe uma sala de leitura na Biblioteca do Parlamento Europeu que tem o nome dele. Foi uma iniciativa do Dr. Ribeiro Castro, até, na altura eurodeputado,
e, portanto, que é uma maneira, no fundo, de o recordar, embora... Mas lá está, a iniciativa é do Ribeiro Castro, também é nosso convidado regular aqui, mas o Parlamento Europeu tem que reconhecer, obviamente, valia claro que sim. em Francisco Lucas Pires. Claro que sim. E não só... Há aqui duas vertentes diferentes. O Lucas Pires, primeiro, foi o primeiro vice-presidente do Parlamento Europeu português. Não é? Foi alguém que, na altura em que se desfilia do CDS e fica sem partido, foi alguém a quem o PPE, na altura, ofereceu a militância individual. Porque o PPE só tem... Ou seja, a militância do PPE são partidos nacionais, não é? Porque não há militantes individuais. E a ele foi-lhe oferecida essa condição, que é uma coisa, foi uma coisa muito, muito, muito particular naquela altura. Foi alguém... Foi talvez, em Portugal, sem dúvida alguma, e mesmo na Europa, foi talvez o pioneiro na introdução da temática do direito constitucional europeu. Uma coisa a meados dos anos 90 e que depois nós voltámos a discutir 20 ou 25 anos depois. E ao mesmo tempo foi um ator político e foi também um intelectual nas duas vertentes. E mais à frente já vamos ver, europeu. Que inclusive o pensamento dele estava tão certo quanto alguns dos acontecimentos que vemos atualmente na Europa. Mas, Nuno, leva-nos um pouco pelo processo de nascimento da vontade de escrever este livro. Este livro, se calhar vamos recuar aqui um bocadinho. Eu já tinha lido em tempos o programa do FIR, o chamado Programa por uma Sociedade Aberta, que eu acho que é um título fantástico. E, portanto, conhecia esse, que no fundo era o programa eleitoral do CDS de 1985. E alguns em 2021, na Feira do Livro, eu comentava com o meu editor na altura, que me tinha editado, o Duarte Bárbara, que me tinha editado o livro das FP25, eu perguntei-lhe onde é que eu podia ler uma biografia do Francisco Lucas Pires, porque eu conhecia o programa do FIR, mas não conhecia a vida, não conhecia mais nada para além disso. Ou conhecia muito, muito pouco, pelo menos. E às tantas, nós andávamos ali com os telefones e à procura, e a falar com os editores e com as bancas na Feira do Livro, e percebemos que não havia. E eu saí dali com a sensação de que, se não há, se calhar, eu gostava de ler, e, portanto, se gostava de ler, se não havendo, se calhar é boa ideia escrevê-lo. Depois foi publicada uma biografia parlamentar do Edmundo Alves, que foi uma coleção de livros da Assembleia da República. Com as intervenções... Que, no fundo, também é biográfico, ou seja, não é uma coisa exclusivamente parlamentar, parte também um bocadinho da infância, mas depois termina ou seja, não vai à fase europeia de Francisco Lucas Pires, termina exclusivamente no fim do seu trabalho parlamentar em 87. E isso, pronto, apesar de tudo, não me atrapalhou, enfim, já estava a meio do caminho, foi um livro muito útil até. Mas a ideia, no fundo, materializou-se um bocadinho assim. Eu disse na apresentação do livro, um bocadinho a brincar, não me querendo comparar, até precisamente pelo contrário, há uma história que eu acho muito engraçada, e nisto consegue-se reunir aqui um bocadinho alta cultura e baixa cultura, que é um bocadinho aquilo que o Francisco Lucas Pires também gostava de fazer. Há uma história do Maradona, quando marca aquele golo à Inglaterra no Mundial de 86, em que finta toda a gente e marca o golo. O segundo. Sim, que o primeiro foi a mão de Deus. Sim. Mas o Jorge Valdano, acho que chega ao balneário no final do jogo e diz ao Maradona: eu estive o tempo todo a pedir-te para me passares a bola e tu não me passaste a bola. E o Maradona respondeu-lhe que eu não te vi e, portanto, tive que os fintar todos e marcar um gol. Eu acho, não me comparando com o gênio do Maradona, futebolístico, até porque são campos de atividade muito diferentes, mas na verdade acabou por acontecer um bocadinho a mesma coisa, ou seja, eu não tinha uma coisa que quisesse ler e acabei por fazê-lo. E, portanto, todas as falhas e imperfeições do livro devem-se precisamente ao facto de eu não ser o Maradona. Olha, mas uma biografia e uma biografia que apresenta aqui também algumas ou muitas questões em termos pessoais e da transição e pensamentos do próprio Lucas Pires, não pode ser feito sem estares também próximo ou pelo menos receber alguma informação de pessoas que estavam
com ele e também de familiares. Isso foi possível? Não, sim, claro. Eu entrevistei os 4 filhos, a mulher, a irmã, muita gente que o acompanhou politicamente e academicamente ao longo dos anos. Não entrevistei tanta gente quanto gostaria, mas quer dizer, mas mesmo assim já foi um número bastante razoável de pessoas com quem falei. Mas sim, ou seja, e no fundo toda a gente partilhou comigo de alguma maneira o seu grau de conhecimento, uns de natureza mais familiar, mais próxima, outros de natureza mais afetiva, outros menos, outros mais política. Sei lá, nós podemos ir do Jacinto Lucas Pires aos outros irmãos, o Rafael, o Simão, o Martinho, até ao Francisco Pinto Balsemão, o Manuel Monteiro, o Paulo Portas, outras figuras hoje em dia menos conhecidas, mas que na altura em que o Francisco Caspires foi uma personalidade muito, muito em destaque em Portugal, que o acompanharam de maneira muito próxima, o António Gomes de Pinho, o Cruz Vilaça, etc. São figuras no mundo do direito, da academia e até da política um bocadinho mais antiga, mas que tiveram muita relevância. E o José Miguel Júdice, e portanto houve muita gente com muitas memórias da sua fase ainda de Coimbra, da infância, da sua fase de jovem revolucionário à direita, antes do 25 de Abril, muita gente que o acompanhou nos tempos da AD, do CDS e depois na fase europeia, como Miguel Seabra, por exemplo, que trabalhou com ele no Parlamento Europeu. Até à fase de alguma aproximação ao PSD. Sim, claro. Essa é uma fase muito conturbada, uma fase muito complicada na altura. Mas sim, ou seja, há ali um... As fontes que tivestes garantem que aquilo que as pessoas podem ler neste livro é o mais exato possível e fidedigno possível daquilo que foi o percurso de Francisco Lucas Pires, não é? Sobre isso posso estar aqui muito enganado, mas eu acho que sobre isso não há grande... Acho que as pessoas não correm grandes riscos. Foi bastante... Não é daquelas biografias não autorizadas que se escreve qualquer coisa e não se vai às fontes. Não é uma biografia autorizada pelos motivos evidentes, não é? Claro. Mas foi uma biografia que foi muito acompanhada por muita gente, que não foi lida, mas que, enfim, eu nunca senti, por exemplo, por parte da família, que o meu trabalho tenha sido minimamente fiscalizado ou vigiado, ou, quer dizer, nunca ninguém me disse eu não gosto disto assim, ou gostava que o meu pai ou que o meu irmão fosse recordado de outra maneira que não é essa, acho que isto podia ser... Não, foi um trabalho com uma presença, se quisermos, e enfim, que também funciona um bocadinho quase em homenagem ao próprio biografado. Foi um livro construído e acompanhado através de todas estas pessoas que de alguma maneira colaboraram comigo para o escrever, muito liberal. É importante para quem for ler também, isto é dito com a maior das transparências, é importante que as pessoas saibam que o autor da biografia é alguém que admirava e conhecia e de alguma forma se identificava com Francisco Lucas Pires. Sim, é justo dizê-lo e é o mais transparente possível, sim. Embora eu o admire mais hoje do que admirava no início. Não. Porque tinha menos referências e, portanto, a referência que tinha era uma referência ideológica, programática, não é? E se calhar o acerto 20 ou 30 anos depois das ideias que ele apresentava ainda torna que, de facto, as ideias de Lucas Pires sejam tão válidas hoje. Sobretudo por isso, porque eu acho que aquilo que eu sabia antes de escrever o livro, ou seja, relativamente ao programa do OFIR, é uma coisa que eu já estava mais ou menos dentro daquele campo político, não é? E há ali muitas coisas que continuam por pôr em prática e que nunca foram devidamente acompanhadas e implementadas. Mas depois há muito mais coisas dentro do pensamento de Lucas Pires. Ainda por cima foi alguém que, só tendo vivido 53 anos, que deixou obra muito vasta, muito pensamento sobre praticamente todos os setores de intervenção social, se a expressão pode ser usada. Nós temos aí coisas, sei lá, textos de 1982 sobre tecnologia, sobre computadores, sobre internet sem lá estar o nome internet, não é? Sobre a Netflix sem lá estar o nome Netflix. Temos,
enfim, há muitos momentos nos anos 90 em que ele começa a perceber que o mundo estaria... O próprio desenho geopolítico. O próprio desenho geopolítico, sim, que ele fala da questão da Rússia e da expansão da NATO a leste e que diz que isto pode levantar... E já lá vamos, problemas. porque, de facto, uma das coisas que o livro tem, e é por isso, e é disso que eu quero falar, não é tanto na construção do livro, não é que eu sei que deixaste aqui sangue, suor e lágrimas, Sim, mas é o menos importante, sim. É de facto as ideias de Francisco Lucas Pires e aquilo que ele era. E começa por ser um paradoxo, porque eu nunca tinha ouvido falar num liberal conservador. E tu apresentas Francisco Lucas Pires como um liberal conservador. Como é que isso funciona? Qual é a visão que tiveste? Eu acho que, antes de mais, que é muito... Pôr-lhe um rótulo, e por acaso é até uma expressão que ele usa a determinada altura, que ele diz que o produto é sempre mais importante do que o rótulo. E portanto, rotulá-lo, seja do que for, acho sempre muito difícil. Eu acho que porque nós temos alguma tendência para simplificar as coisas, é mais fácil dizer que o Lucas Pires era uma pessoa de direita, que era um liberal, eventualmente que seria um liberal conservador, no sentido em que ele, no fundo, tempera as suas ideias com uma personalidade liberal, antes de ser um político ou um intérprete liberal. Ou seja, ele não foi só alguém que leu os manuais do liberalismo, os grandes autores do liberalismo, e disse: eu identifico-me com isto e, portanto, esta é a minha ideologia. É muito prévio a isso. O Lucas Pires era uma pessoa já por si liberal, ou seja, era um espírito liberal. E isso nota-se desde muito cedo. Até com determinadas bandeiras da direita, como a questão do aborto, ele tinha uma visão muito própria também. Sim, porque ao mesmo tempo, quer dizer, primeiro também tinha uma influência cristã muito grande na vida dele, depois também sabia ao mesmo tempo que o próprio conceito da liberdade total também pode levar a outro tipo de perigos, não é? Portanto, a outro tipo de totalitarismos. E, portanto, no fundo, isto é quase... É um pensamento muito temperado e que, no fundo, se torna uma coisa muito ordenada. Mas achas que, de alguma forma, e não querendo utilizar mais um rótulo, Francisco Lucas Pires seria um humanista, no sentido em que pensa... Isso sim, sem dúvida, não é? Um humanista, um personalista, se quiser... sim, isso sem dúvida. Ou seja, ele prezava a liberdade individual. A liberdade individual, sim, sendo que, ou seja, ele encara o homem com H maiúsculo, hoje em dia tem que se relembrar estas coisas, mas ele olha para o homem como o centro da sociedade, da ação política, no fundo. Que eles chamam uma espécie de antropocracia, não é? E, portanto, ou seja, que o homem, parte do princípio de que o homem vem antes do Estado, e, portanto, até aquela frase que se tornou depois mais conhecida, que é, no fundo, que é o Estado que tem que se humanizar e não o homem que tem que se estadualizar. Faz parte de uma das frases do livro. Mas ele, ao mesmo tempo, ou seja, isto não é tão redutor assim. Ou seja, o homem é considerado, segundo o pensamento de Lucas Pires, na sua versão individual e na sua versão coletiva. Porque o homem não pode ser olhado apenas quase como um átomo, não é? Ou seja, é alguém que precisa, que está enquadrado num povo, numa comunidade, e as regras que regem essa comunidade são importantes, por isso é que as instituições são importantes, no sentido até de potenciar a própria liberdade do homem, não é? E não de o constranger de alguma maneira. E porquê o título? O Príncipe da Democracia? Porque lá está, quase que liga um nome ligado à monarquia com a democracia. Sim. Eu acho que o título foi talvez a coisa mais difícil do livro inteiro. tive mesmo muitas dificuldades. E o livro foi-me sugerido quase assim numa espécie de brainstorming. O título foi sugerido? O título foi-me sugerido. Eu de início tive alguma relutância precisamente por causa disso. Porque eu acho que
a ideia do príncipe pode remeter para várias coisas, não é? Pode remeter para o príncipe Maquiavel, que não é o caso de todo. Também pode remeter para o príncipezinho, e nesse caso, sim, eu acho que faz algum sentido. O Saint-Exupéry. Exatamente. Como remete também para um lado um bocadinho mais estético, se quiser, da ideia de que nós temos de um príncipe, não é? Ou seja, de alguém que se distingue dos outros pela força da sua postura, do seu pensamento, da maneira como interage com os outros, da marca que deixa nos outros. E eu acho que isso nele é muito evidente. Tal como a própria ideia saint-exupériana, se quiser, da ideia do príncipezinho, ou seja, de alguém que sabe cativar, de alguém que tem quase, mesmo já adulto, pai de filhos, com mais de 50 anos, é alguém que cultiva sempre um certo lado de criança, de descoberta do novo, do diferente, de tentar fazer com que... E fazia isso mesmo com os filhos, não é? Mas tu estás a pensar assim, eventualmente até a concordar com o próprio pai, mas e se tentasses ver isto de outra maneira? Porque há quem pense o contrário. É interessante porque tu mencionas que Lucas Pires conseguia ver o mundo através dos olhos dos outros. Sim, há uma imagem engraçada que é, no fundo, a capacidade de olhar para o mundo como se tivesse uma bola na mão. E, portanto, tendo uma bola na mão, ela não pode ser vista só de um prisma, não é? Porque ela roda e pode ser igual ou diferente de várias perspectivas. E isso é uma capacidade muito rara, porque nós normalmente temos tendência sempre, e sobretudo na ação política, nós temos muita tendência a afunilar as nossas próprias convicções, fechar-nos dentro daquilo que é o nosso quadro mental e social, etc. E ele tinha uma capacidade muito grande é uma abrangência enorme. É alguém que é capaz de ler, e que fazia isso com muita regularidade, de comparar os jornais do Avante ao Diabo. E em todos eles descobrir alguma coisa que o podiam fazer pensar, ou seja, perceber como é que os outros pensam e como é que isto se enquadra com as minhas próprias ideias, onde é que eu posso estar enganado, onde é que eu posso estar errado, onde é que eu posso pensar melhor. E achas que a amizade e o percurso que ele tem quase paralelo com o Vital Moreira, uma figura do PS... Do PC? Do PC sim, na altura, sim. Sim. Do PC e depois do PS, é uma demonstração, de facto, dessa abrangência e dessa abertura de Francisco Lucas Pires. É, porque foi alguém... Eu acho que o Dr. Cruz Vilaça diz isso, que, no fundo, ele foi sempre alguém que, precisamente porque tinha um espírito muito liberal, nunca esteve, mesmo estando naquele campo às direitas na universidade, em Coimbra, antes do 25 de Abril, numa altura muito politizada, em que as esquerdas ganhavam um grande avanço, e, portanto, naquela altura vivia-se um tempo em que os estudantes de direita e os estudantes de esquerda tinham cada um as suas próprias oficinas de teatro, as suas cooperativas livreiras, as suas tunas académicas, etc. E, portanto, quem era da direita tinha os seus espaços, quem era da esquerda também tinha os seus espaços. E eles não se frequentavam mutuamente. Com exceção para o Francisco Lucas Pires, porque a sua abrangência era essa, ou seja, é de facto um espírito liberal antes de ser um político liberal. Porque é capaz de se dar com toda a gente. E há uma história engraçada que lembra o Manuel Alberto Valente, que é um editor muito considerado, em que refere que há umas eleições para a Associação Académica de Coimbra que são ganhas pelas esquerdas e no meio dos festejos a pessoa mais surpreendente que lá aparece é precisamente o Francisco Lucas Pires, que apesar de tudo não é recebido com estranheza, porque e que vai lá e ainda brinca com a situação e que no fundo... ou seja, ele era uma pessoa que conseguia fazer pontos. O Francisco Pinto Balsemão também diz isso a determinada altura, que ele era uma pessoa que conseguia, de facto, fazer pontos, tinha muitas ligações, era um político da direita, por exemplo, que tinha muitos pontos de contacto quando foi Ministro da Cultura, com artistas, com intelectuais, etc. E à direita, normalmente, isso não é visto com bons olhos, não é? Achas que o facto dele não ter, e ao longo da sua vida, não é algo que pelo menos transpareça, não ter uma cultura de poder ou de ocupar o poder, permite essas pontes? Não, eu também não acho, tal como ele não achava. Há uma altura que diz que o CDS não é um clube de escuteiros. Eu também não acho que ele também não era um escuteiro, não é? Portanto, era alguém que tinha o sentido prático da política como arte do possível e com a dose do pragmatismo que a política tem que ter.
A questão é que ele pôs sempre, quer os partidos onde esteve, quer a própria ação política, em sentido mais lato, ao serviço das ideias que tinha e não o contrário. Não é? Ou seja, ele utilizou sempre os partidos como um instrumento, uma ferramenta de ação política e não propriamente como um fim em si mesmo. Essa era a comparação, não é? Era mais uma questão eu querer chegar ao poder para implementar as minhas ideias que eu creio que são as melhores para os meus concidadãos. Outra coisa é eu quero chegar ao poder, ponto final. E depois logo se vê. Que é muito do que se... Não, por isso é que eu dizia até que, quer dizer, o título não remete de todo para a ideia maquiavélica do príncipe. Exato. Não é? Porque não é de facto isso que está em causa. Embora, lá está, não era um escoteiro, era um ator político e, portanto, fazia aquilo que os políticos fazem, não é? A questão é que havia, de facto, um pensamento muito estruturado, havia muitas ideias, havia um filósofo antes de um político, havia um intelectual antes do político. Mais até do que um filósofo, talvez houvesse um intelectual e um intelectual público, ou seja, não é só alguém que olha para as ideias, mas é alguém que analisa a sociedade ao mesmo tempo, que observa a sociedade. E para onde ela se dirige. E para onde ela se dirige. É por isso que o pensamento dele o torna também, em certa medida, um visionário. E nessa medida eu acho que o distancia, por exemplo, de atores políticos que tiveram, politicamente, passa a redundância, muito mais importância do que ele. O Mário Soares, o Sá Carneiro, o Aníbal Cavaco Silva, etc. Foram pessoas que politicamente, ou seja, na ação concreta, tiveram muito mais relevância. O Cavaco Silva foi Primeiro-Ministro 10 anos, foi Presidente da República 10 anos, o Mário Soares foi Primeiro-Ministro, foi Presidente da República, teve um papel muito importante na transição democrática, etc. Mas no Lucas Pires há uma concentração de ideias e de pensamento e de reflexão e de observação que não há nos outros. E ultrapassa, digamos, cronologicamente o tempo que se vivia. E já lá vamos. Ainda antes de lá ir, e porque estamos a gravar este programa no dia 2 de Abril, a Constituição da República faz anos hoje, e o Lucas Pires tinha uma relação, eu não vou dizer ambígua, mas tinha uma relação sui generis com a Constituição. Podes-nos mais ou menos enquadrar a que relação era essa? Foi uma relação diferente à medida que os anos também foram passando, não é? Mas, até porque, talvez ainda na linha daquilo que eu estava a dizer, não teria havido, por exemplo, revisão constitucional de 82, que faz a reforma do aparelho institucional do Estado, porque termina com o Conselho da Revolução, devolve, no fundo, os militares aos quartéis, etc. E também a revisão constitucional de 89, em que se abre, de facto, a economia. Portanto, nós tivemos que esperar 15 anos sobre o 25 de Abril para ter um país aberto, não é? Para ter imprensa privada, por exemplo. E essas duas revisões de 82 e 89 não teriam acontecido sem o papel dele. Sem aquilo em que ele pensou, sobre aquilo que ele escreveu, sem aquilo que ele escreveu, sobre aquilo sem aquilo que ele disse no Parlamento e por aí fora. Agora, relativamente à Constituição de 76, ele sabe... Bem, primeiro, foi ele que desenhou o projeto constitucional que o CDS apresentou. Mas todo o processo constituinte, ou seja, o processo da Assembleia Constituinte que leva depois à aprovação da Constituição, faz hoje 50 anos, salvo erro. Não, 49. 49 ou 48? 48. Todo esse processo, ele compreende muito rapidamente e não foram muitas as pessoas a compreendê-lo, ou pelo menos a serem tão esclarecedoras nessa análise. Que, no fundo, aquela Constituição tinha dado muito pouco poder constituinte ao poder constituinte. Pois. Porque a Constituição de 76, primeiro, foi uma Constituição que foi aprovada praticamente sob coação, sob coação física mesmo, porque houve aqueles cercos ao Parlamento, etc. Não saem daqui enquanto não... Exatamente. E ao mesmo tempo, ela torna-se, a partir do momento em que se dá o 25 de novembro, e em que o PC e a extrema-esquerda percebem que já não havia legitimidade revolucionária, e, portanto, as coisas invertem-se desta maneira. Até ao 25 de novembro, a ideia do PC era não haver Constituição nenhuma. E a partir do momento em que se dá o 25 de novembro,
a ideia passa a ser, no fundo, aí de maneira muito mais evidente e muito mais assertiva, transportar para o texto constitucional aquilo que tinham sido as conquistas da Revolução. Ou seja, é transformar em texto constitucional tudo aquilo que tinha sido o processo revolucionário. E isto para o Lucas Pires era de facto um problema, porque no fundo, primeiro, tombava o país primeiro numa linha que tinha quase uma linha obrigatória, que era a linha do socialismo, e portanto não era de facto uma Constituição que permitia a um país ter uma amplitude tal que lhe permitia ter, enfim, governos que fossem socialistas, ou governos que não o fossem. Nem era um país verdadeiramente democrático, nesse sentido. Sim, então. ou seja, seria sempre uma democracia relativamente coxa, porque o espectro político terminava ao centro, não é? E por isso até que há uma questão muito interessante que até ainda hoje levanta muitas dúvidas, que é, até dentro do próprio CDS, há pessoas que continuam a dizer que o CDS era o partido de direita que se sentava ao centro, e pessoas que dizem que era o partido do centro que se sentava à direita. E, portanto, ainda hoje isto levanta muitas discussões. Há historiadores que dizem que a direita em Portugal nasce tímida. Eu creio que o professor Miguel Sardica, professor da Universidade Católica, costuma ser nosso convidado aqui, uma vez mencionava isso, que estamos a falar sobre o 25 de Abril, e ele diz que os partidos, a direita em Portugal nasceu tímida por força do peso daquilo que tinha sido do antigo regime, Sim, é eventualmente. verdade. Até houve muitos partidos à direita que foram proibidos, que foram ilegalizados. E aquilo que se tornou... enfim, quando o regime abre, e nesse aspecto a própria criação da AD em 79 é muito importante, porque permite ao país, ou seja, transportar o centro da atividade política mais para a direita, e é aí que de facto, a polarização se foca entre o PS e o espaço da AD, portanto, e o centro político fica entre um e o outro, quando até essa altura o centro político era entre o PCP e o PS. E, portanto, era o PCP e todos aqueles que não eram a favor do PCP. Ou todos aqueles que não eram comunistas, onde se incluía o PS, o PPD, o CDS, etc. Mas, de facto, depois havia um buraco muito grande para a direita. E aquilo que a AD fez, no fundo, foi federar todas as direitas possíveis. Não é? E, de alguma maneira, precisamente por causa dessa natureza federadora, também moderar todo o espaço da direita. Estares a dizer isto hoje é extraordinário. A AD federou todas as direitas possíveis, no momento em que a outra AD federou só algumas direitas, neste caso nenhumas, mas isso é para outro. Sim, mas é para outro programa. Já não foi uma coisa que nasceu agora, né? Já tem Vamos a alguns dos pensamentos. Há um famoso debate com Francisco Lucas Pires, Álvaro Cunhal, Mota Pinto e Mário Soares, em que existem algumas frases de Francisco Lucas Pires que de facto podiam ter sido ditas ontem ou hoje numa rádio qualquer no início do dia. O problema é político e não económico, é uma das análises que ele faz. Fala sobre o diálogo social, tem que ser nacional e não como continuar como parceiros a falar com partidos escondidos por trás de biombos. Isto quase que podia ter sido dito a semana passada, enquanto se discutia quem era o presidente da Assembleia da República. Os partidos não são confessionários dos parceiros. O país precisa de ter uma lógica de rentabilidade e de funcionar como uma empresa. Isto num debate onde os outros dinossauros, peço desculpa pela expressão, da política que se sentavam com ele, quase que foram paternalistas para com Francisco Lucas Pires. Sim, foram um bocadinho. Mas também é uma coisa muito comum, não é? É muito comum entre nós e até uma coisa um bocadinho humana, se quiser. Até porque o Lucas Pires tinha uma relação, e teve até depois disso, esse relato é das eleições de 83, é um debate na rádio, mas ele teve uma relação muito próxima com ambos, ou seja, quer com o Mário Soares, até porque tinha uma partilha cultural grande, quer com o Mota Pinto, que tinha sido professor dele, exatamente. E até com o Álvaro Cunhal, que também estava nesse debate, com quem também se relacionava bastante bem. Portanto, lá está outra vez esta lógica de fazer pontos à esquerda. Ele foi sempre um político, apesar de tudo, sendo um político à direita, foi sempre um político muito admirado
em alguns casos até um bocadinho ao longe, mas foi sempre muito admirado pela esquerda. Sim, mas deixa-me desafiar-te aqui numa coisa. Já viste que ele diz, em 83, relembro que tinha pouco mais de... não, nem 10 anos tinha. Abril foi em 74. O 25 de Abril, 59. E ele diz assim, o diálogo tem de ser de fundo entre todos os órgãos do Estado. Fim à guerrilha. É necessário privilegiar o contrato social e não a luta. A greve não pode ser o instrumento único para resolver o que quer que seja. Isto dito em 83... Não, dito hoje já seria polémico por si, mas em 83 também... Eu não consigo remeter depois para aquilo que foram as reações daquela altura. Claro. Nós hoje vivemos também num espaço mediático muito diferente, uma velocidade de informação muito diferente, uma reação de massas muito, muito diferente do que havia na altura. Mas eu acho que essa é talvez a grande alegria e a grande tristeza ao mesmo tempo de quando se olha para muitas das coisas que ele disse e escreveu. É que nós podemos... houve uma altura que tentei fazer isso e depois não fiz um bocadinho, se calhar por preguiça e porque já estava muito cansado do livro. Mas eu acho que é possível, pegando nesse livro, com os certos do pensamento de Lucas Pires, escrever um discurso político para hoje. Para hoje. E olha, e uma vez que lanças esse desafio, eu vou dar aqui um excerto daquilo que era a visão de Lucas Pires para a NATO e para a Europa, por exemplo. Ainda há pouco, enquanto bebíamos um cafezinho, tivemos que beber um cafezinho antes de vir aqui para a mesa, ele diz, refletia sobre a NATO, não se poderia prescindir da mesma, mas ele considerava algo de património histórico erguido para fazer face a uma ameaça que já não existe, que era a comunista. E depois mencionava que a Europa deveria tornar-se cada vez menos dependente dos norte-americanos em matéria de defesa e depois alertava para os riscos de expansionismo da Aliança Atlântica. A leste. A leste, exatamente. Pois, e perguntava se isso eventualmente não iria meter medo à Rússia, não é? Isto 30 anos antes? Isso foi, acho que foi num programa de rádio, na rádio comercial. 799, com a Helena Vaz da Silva, Francisco... Exatamente. 95. 95, portanto foi há 29 anos. Não é? E nós, 29 anos depois, estamos precisamente a discutir isso. Estamos a discutir o regresso do serviço militar obrigatório em muitos países europeus, a necessidade da construção de uma defesa europeia, a própria circunstância de hoje em dia, tendo em conta aquilo que pode ser um resultado possível das eleições dos Estados Unidos, nós estarmos em risco de ficar sem os Estados Unidos na NATO, ou de, pelo menos, não desempenhar aquele papel que se espera, e, portanto, da Europa ficar sozinha a defender-se com o inimigo à porta. Essas coisas foram todas pensadas por ele há 29 anos. Nuno, ainda antes de irmos para alguma atualidade relativamente ao livro, tu tens uma expressão que me parece também muito sintomática daquilo que era Francisco Lucas Pires e daquilo que depois começou a ser e ainda é a figura da liderança política. Tu dizes que o pirismo nunca existiu. Não. Nunca houve um pirismo como houve um soarismo, um sacarneirismo, um cavaquismo, um portismo, um pacismo, um portismo, um costismo, um socratismo, etc. Nunca houve porque, lá está, porque o Francisco Lucas Pires era uma pessoa que prezava tanto a sua própria liberdade e a liberdade dos outros, que nunca cultivou uma lógica de seguidismo, da liderança carismática, que apesar de tudo tinha. Mas nunca a cultivou, isso nunca foi... O respeito pela liberdade dos outros sempre foi muito maior do que a ambição política nesse sentido, não é? E, portanto, não, quer dizer, o pirismo nunca existiu, nunca houve... Embora talvez houvesse piristas. Sim. Houve pessoas que eram muito leais ao Francisco Lucas Pires e mas o pirismo nunca existiu. Mas há uma diferença entre a existência dessas pessoas e aquele líder que depois capitaliza
nesses seguidores, digamos, um culto quase à personalidade, não é? Sim, porque isso de facto nunca existiu. Olha, e isto leva-nos um pouco para a atualidade, a ler sobre Francisco Lucas Pires, ouvir, tentar ouvir alguns dos debates que ele teve e imaginar como é que teriam sido estes debates, remeteu-me para a política atual e para os políticos atuais. Eu, já há algum tempo, juntamente com alguns dos nossos convidados, questionamos a qualidade dos atores políticos neste momento, mas há pouco tempo ouvi Manuela Ferreira Leite a dizer que estamos a ser injustos para com os atuais políticos, porque eles são figuras do seu tempo e são tão contemporâneos quanto os outros seres humanos, por assim dizer, que aqui vivem. Mas eu olho para Francisco Lucas Pires e questiono se, de facto, há alguém com esta dimensão atualmente. Bem, eu já disse isto aqui várias vezes, mas eu não acho que a Manuela Ferreira Leite esteja assim tão errada neste sentido. Os políticos espelham a sociedade que os elege, não é? Portanto, não vivem numa espécie de Olimpo, não são pessoas... São os nossos políticos. Somos nós. Eu sabia que ias dizer isto. Aquilo que ali está somos nós. Uns mais, outros menos, mas é isso. E na altura também, quer dizer, o Francisco Lucas Pires foi uma grande personalidade da política portuguesa dos últimos 50 anos. Mas a verdade é que ele nunca ganhou uma eleição. Portanto, eu, há tempos cruzava-me com alguém que dizia, com um jornalista, salvo erro, que me dizia: sim senhor, para escrever sobre o Francisco Lucas Pires, faz cá muita falta. E eu respondi-lhe e depois fiquei a pensar nisso, quer dizer, faz tanta falta que ele nunca ganhou uma eleição. E, portanto, nós normalmente gostamos muito também daquilo que é bom quando já não há. É típico. É uma coisa um bocadinho quase... parece uma espécie de doença infantil também, para relembrar aqui outras personalidades. Mas o livro mostra que ele foi muito mais influente do que propriamente ganhando ou perdendo eleições, não é? Influente foi, eu acho que isso é inquestionável. Revisão de 82, revisão de 89, a própria adesão à Comunidade Europeia, que embora era um desejo mais generalizado dentro do espectro da política portuguesa, eu acho que também não se teria concretizado daquela maneira. Ele teve alguma influência no pensar do PSD também? No enquadrar... O PSD faz uma grande revisão programática em 1991. E é nessa altura que fica esclarecido que o PSD já não é aquela ambiguidade do partido que era de centro-esquerda ou de centro-direita. O PSD, a revisão que faz em 91, torna-se um partido que não é muito diferente do CDS Lucas Pires. E, portanto, até nesse sentido, ele... Porque vai beber muito daquilo que era o programa da Sociedade Aberta, o programa do Grupo do FIR, essa lógica mais humanista, mais a própria visão europeia que foi adotada. A própria adesão à moeda única, o papel dele foi muito importante. Há um amigo meu que costuma dizer que tem à volta de 50 anos e, portanto, que se lembra que era muito jovem na altura, quando o Lucas Pires está na sua fase europeia, e que aquilo que se lembra era sempre do tipo que aparecia na televisão, sempre a falar da Europa. Estava sempre a falar da Europa. E a Europa sempre foi, para nós, um tema muito chato. E, portanto, ele era como se fosse uma espécie... Era o chato da Europa. Lá está ele a falar da Europa. E ninguém queria discutir aquilo. Tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo em que ele pensava, tudo aquilo que escrevia, tudo aquilo que ele dizia, são coisas que nós, na altura, não discutimos e estamos hoje a olhar para elas, parece que as coisas surgiram do nada, não é? Estamos completamente eurodependentes. Sim, se calhar... portanto, mas até a própria visão que ele tinha da Comunidade Europeia, da União Europeia, quando ele dizia, a determinada altura, que a tecnocracia, se a Europa incorresse no sentido da tecnocracia, seria uma coisa que podia acabar muito mal e, portanto, não era por aí que as coisas deviam ser feitas. Ao mesmo tempo que o país não podia ser um país mendigo, que sempre de mão estendida atrás de fundos comunitários, etc. Portanto, ele era um europeísta, numa versão também mais simplificada,
seria um federalista, embora eu também acho que isto seja uma visão muito redutora, porque acho que a visão dele para a Europa é mesmo, para lá das discussões de federalismo, soberanismo, está além disso, e, portanto, é uma visão muito criativa da construção europeia. Mas ele esteve sempre na primeira linha dos grandes debates. Muitos desses debates nós estamos a ter nos anos 20 do século XXI. Portanto, o Caspires morreu há 25 anos. Olha, aquilo da NATO, por exemplo... Mas muito mais, a própria questão da moeda única. Qualquer comentador... Há temas sobre o Banco Central Europeu, a maneira como nós nos preparámos para a moeda única e não estávamos a fazer as reformas necessárias para nos defendermos de eventuais crises no futuro. Quer dizer, isso tudo aconteceu em 2008, 2009, 2010. Deixa-me lançar-te um desafio. Achas que Francisco Lucas Pires queria fazer parte de um parlamento como aquele que temos hoje? Não faço a mínima ideia. Não me atrevo sequer a responder, porque acho muito difícil e muito presunçoso pôr-me sequer dentro da cabeça dele. Mas, primeiro, o Lucas Pires faria este ano 80 anos, portanto imagino que também já não estivesse no Parlamento. Mas acho que ele nunca se furtou ao debate político. Acho que... Tinha algum gosto também. Tinha algum gosto porque sabia que o debate político era uma coisa importante e era importante discutir as ideias. E achas que é isso que está a acontecer atualmente? Estamos a discutir verdadeiramente ideias? Não, estamos a discutir tática, não é? Estamos a discutir tática há muitos anos. E muito poucas ideias. Embora elas vão discutindo, e depois há outra coisa que me faz um bocadinho de confusão e em comparação com o Lucas Pires ainda mais, que é, mesmo quando nós discutimos ideias, normalmente discutimos coisas programáticas, não é? Concordo mais com isto, concordo menos com aquilo, acho que se devia fazer menos isto ou menos aquilo e não sei o quê. E não há esta capacidade de olhar para o todo, de observar a sociedade e de transportar para um pensamento político, filosófico até. Falta-nos fazer o gestalt, não é? Que o todo seja a soma das partes. Andamos a funcionar em pequenas partes. Sim, falta-nos ter abrangência e falta-nos, sobretudo, ter a capacidade de, estando dentro, ser capaz de olhar de fora. Não é? E quando olhas para o atual Parlamento, sentes essa tensão. Estamos ali a viver um braço de ferro de poder. Sim, o braço de ferro de poder em democracia é normal, não é? A questão é para que é que serve esse poder? Para que é que serve? O poder está a ser disputado. Mas para quê? E eu acho que isso não está, de facto, em cima da mesa. Não se consegue perceber muito bem o que é que cada força quer executar. Olha, e qual seria, e sei que esta é uma pequena rasteira, qual seria a importância de alguém que também fez parte da vida de Francisco Lucas Pires, nomeadamente o nosso atual Presidente da República, para segurar as rédeas deste país e desta legislatura? O que é que o Presidente pode fazer? Não sei. À hora que isto for para o ar, ele já falou. E, portanto, mas acho... por acaso estou muito expectante relativamente àquilo que ele possa dizer. Mas acho que o Presidente Marcelo foi acabando por conduzir as coisas de tal modo que neste momento já não há muita coisa que ele possa fazer. Eu já disse isto aqui uma vez. Ele conseguiu tornar o lugar da Presidência da República um lugar muito irrelevante. E sabes que em Portugal, quando às vezes pensamos que chegamos ao fundo do poço, há alguém que nos manda uma pá. Podemos sempre ir mais fundo. E podemos. Nuno Gonçalo Poças, muito obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. A biografia de Francisco Lucas Pires por Nuno Gonçalo Poças, o príncipe da democracia. Eu quero terminar este programa com uma das frases iniciais, a frase do próprio Francisco Lucas Pires, diz: ao princípio não era o Estado, mas o homem. Era o homem, o espírito e o barro. Esta é uma verdade em função da qual o Estado ter de se humanizar. Não é o homem a ter de estadualizar. Francisco Lucas Pires, numa Constituição para Portugal. Muito obrigado a si que nos acompanhou em mais este programa. Já sabe que pode ver
ir rever estas conversas no canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, subscreva o canal, clique lá naquele sininho para receber a notificação sempre que fizermos o upload dos novos programas. Resta-me agradecer a si que nos acompanhou na Curiacos TV e a si que nos ouviu na Rádio Vida e dizer que amanhã estamos de volta para mais um programa. O resto de uma boa noite e muito obrigado.